Acompanhe com atenção, meus irmãos, acompanhem com reverência, com temor, porque esta é a palavra inspirada por Deus. Atos capítulo 11, do 19 ao 21, registrou assim Lucas. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja agora. Eu preciso de ti, Senhor. Eu rogo a graça do teu Espírito. E eu rogo também o mesmo para os meus irmãos, para que se concentrem, para que livrem-se das distrações, para que estejam com o coração aberto a receber e obedecer a tua palavra, Senhor. Que a tua graça esteja sobre as nossas crianças também, que mesmo com as dificuldades naturais, ó Deus, da fase que elas estão, que elas consigam, ó Deus, ficarem quietinhas e reterem pelo menos o essencial, que é o teu evangelho, Senhor. Essa é a nossa intenção ao mantê-las aqui. Abençoa todos nós, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos, ele é uma continuação do que foi registrado por Lucas em seu Evangelho. Então, no primeiro livro, o Evangelho, Lucas escreveu a Teófilo sobre tudo que Jesus Cristo ensinou e fez antes da sua ascensão. No segundo livro que Lucas escreveu, Atos dos Apóstolos, sua intenção é apresentar o que Cristo seguiu fazendo, mesmo estando nos céus, por meio da sua palavra e do seu Espírito. E de forma mais específica, Atos nos revela o cumprimento de uma promessa feita por Jesus e registrada no capítulo 1 do livro. No verso 8, quando ele disse: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Então, a partir do derramar do Espírito no dia de Pentecostes, nós percebemos que Atos segue 3 fases da expansão do testemunho da igreja. Capítulo 1 ao capítulo 7, pregação do Evangelho em Jerusalém. Do 8 ao 12, Judéia e Samaria. 13 ao 28, até os confins da terra. E o que fica claro ao longo de todo o livro, irmãos, é a seguinte dinâmica. Preste atenção. A palavra é pregada, pessoas são convertidas a Cristo, batizadas em seu nome, e igrejas nascem em todos os lugares do mundo. E esta é também a dinâmica, ou o padrão, para o trabalho missionário da igreja nos dias de hoje. Porque o livro de Atos ele não é simplesmente um relato de como a igreja surgiu. Ele deve ser também a base para a nossa filosofia e prática missionários. Ele ensina o que a igreja precisa seguir fazendo hoje, a fim de plantar novas igrejas e levar a missão de Deus adiante. Então, meus irmãos, se queremos ser uma igreja missional, nós precisamos adotar Atos como nossa filosofia, ou como base para a nossa filosofia e práticas missionárias. Esse é o último sermão de uma série que eu iniciei logo em janeiro, com o título Ame a Sua Igreja. E talvez você se pergunte, pastor, por que depois de caminhar sobre todos aqueles tópicos, nós vamos concluir falando sobre plantação de igreja? E a resposta é, meus irmãos, amar a igreja implica amar a missão de Cristo. Amar a missão de Cristo, envolver-se com ela, implica em plantar novas igrejas centradas no Evangelho. Então hoje, nesse último sermão dessa série, os irmãos com saudade de séries positivas estão louvando a Deus, eu também. Tá bom? Próximo domingo eu vou começar a expor Guti. Mas hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: enviar. Eu quero pregar a partir do verbo enviar. Comissionando crentes e plantando igrejas para a glória de Deus. Enviar, comissionando crentes e plantando igrejas para a glória de Deus. Meus irmãos, como é que a nossa igreja coopera com a missão de Deus hoje? O que a nossa igreja, pequena, ainda não organizada, precisa entender desde já
se deseja se envolver com a plantação de novas igrejas. E a partir do livro de Atos, eu quero extrair só 2 princípios fundamentais. O primeiro deles está nesse capítulo 11 de Atos. Preste atenção. A plantação de igrejas é uma tarefa de toda a igreja e de cada cristão. A plantação de igrejas é uma tarefa de toda a igreja e de cada cristão. Mais uma vez, volte os seus olhos, Atos 11, versos 19 e 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Você já leu Atos, você sabe que depois da morte do diácono Estevão, Atos capítulo 7, grande perseguição se levantou contra os cristãos que residiam em Jerusalém. E necessariamente eles precisaram se espalhar. Com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Só que quando olhamos esse evento do ponto de vista da missão, nós entendemos que Deus soberanamente estava levando ou usando a perseguição para levar sua agenda missionária à frente. Tanto que os cristãos, forçados a deixar Jerusalém, eles migraram para as demais regiões da Palestina. O texto diz, alguns deles foram à Síria, para Antioquia, ou para o Chipre, no Mediterrâneo. Outros se instalaram nas cidades costeiras da Fenícia. E o que foi que esses cristãos dispersos fizeram ao chegar nessas regiões? Lucas diz, eles anunciaram o evangelho de Jesus Cristo aos judeus. Uma coisa curiosa, irmãos, porque tratam-se de judeus cristãos. E eles ainda não tinham uma compreensão clara da proporção mundial que o evangelho tomaria. Por isso, eles se restringiam a pregar o evangelho somente a judeus. E se restringiam à sua etnia. No entanto, o verso 20 diz que alguns foram até Antioquia e lá proclamaram Cristo aos gregos. Ou seja, as pessoas que não são judeus. E você precisa entender que Antioquia era simplesmente a terceira cidade mais importante do Império Romano. Ela ficava atrás apenas da capital Roma e de Alexandria. Ela era conhecida como a capital da Síria, um próspero centro comercial e uma cidade cosmopolita, ou seja, que abrigava culturas, religiões e nacionalidades diferentes. Então Antioquia pode ser descrita como uma cidade multicultural, pluralista, idólatra e devassa. Ela era conhecida por seus pecados e vícios extravagantes. Mas a despeito, apesar de tudo isso, Lucas nos informa que Cristo é anunciado como Senhor aos gregos. O que é que acontece? Verso 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Mesmo em um cenário hostil, meus irmãos, desafiador, complicado, Lucas diz, o Evangelho foi pregado e muitos se converteram e creram em Jesus Cristo como Senhor. Isso lembra, meus irmãos, a promessa que Jesus fez aos apóstolos na grande comissão. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. O que é que isso implica? É que sempre que o povo de Deus anuncia o Evangelho, Deus abençoa a pregação do Evangelho com seu Espírito e com frutos de salvação. E em Antioquia não foi diferente. O Evangelho alcançou não alguns, não poucos, muitos gentios. E perceba que em nenhum momento Lucas faz menção a um apóstolo, a um evangelista oficial, qualquer tipo de missionário treinado. Quem foram os pregadores do Evangelho em Antioquia? Os cristãos dispersos. Homens e mulheres comuns. Tanto que Lucas nem tem condição de mencioná-los aqui. São missionários desconhecidos e comuns, mas através destes, Lucas diz, muitos converteram-se a Cristo como Senhor. E o que é que acontece na sequência?
verso 22 a 24. Acompanhe comigo. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Muito tempo antes da era digital, as notícias também já corriam. Literalmente. Porque os viajantes, vindos a Jerusalém, eles levavam as notícias acerca do avanço do Evangelho entre os gentios. E sabendo disso, a igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja cristã da história, envia Barnabé como um representante dos apóstolos até lá, descrito aqui como homem bom, cheio do Espírito e de fé. E o que foi que Barnabé fez quando ele chegou lá? Será que ele invejou o trabalho porque não foi uma iniciativa de nenhum apóstolo oficial? O texto diz, queridos, que quando ele viu o que Deus estava fazendo em Antioquia, ele se alegrou. E como um filho do encorajamento, esse é o significado de Barnabé, filho do encorajamento. O que é que ele fez? Ele honrou o seu nome, ele encorajou. Ele exortou os recém-convertidos a permanecerem firmes e fiéis no Senhor. E após a chegada e o ministério de Barnabé entre eles, diz o texto, muita gente uniu-se ao Senhor. Mas o trabalho ainda não estava terminado, porque Lucas ainda diz, versos 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, conhecendo a vocação de Saulo como apóstolo aos gentios, sua aptidão para o ensino, Barnabé o convocou para assistir na instrução e no cuidado da igreja que havia nascido naquela região. Eles fizeram isso ao longo de um ano, e mais um destaque importante que o autor dá. Eles ensinaram numerosa multidão. Então, durante a estadia deles ali, Deus abençoou a igreja com mais crescimento. E aqui, então, os discípulos passaram a ser conhecidos como cristãos. Porque imitavam, ou pelo menos tentavam imitar, viver segundo Cristo. Mas vamos às aplicações, meus irmãos. Quero que você preste muita atenção aqui, por favor. O que é que nós precisamos entender e fazer como igreja para plantarmos novas igrejas no futuro? Em primeiro lugar, nós precisamos estar abertos a investir recursos e abrir mão do controle do dinheiro, dos membros e dos líderes. Precisamos estar dispostos a investir e logo depois abrir mão. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas igrejas não conseguem pensar na ideia de perder seus Barnabés, de enviar seus Saulos, de abrir mão de famílias que contribuem, dos seus amigos. Os pastores, por sua vez, temem, e é por isso que muitos não plantam igrejas. Eles temem perder um pouco de seu controle e de sua glória. Sabe por quê? Porque se meu ministério conquista pessoas, e se essas pessoas integram os ministérios e programas da igreja, o que é que vai acontecer? Meu ministério terá visibilidade diante dos homens. Eu serei conhecido, terei prestígio, de certa forma exercerei algum tipo de controle. No entanto, pense comigo. Se você enviar pessoas para plantar novas igrejas, e todas as vezes que eu falar a expressão perder, imagine a expressão entre aspas, tá bom? Se você envia pessoas para plantar novas igrejas, você perde dinheiro, perde membros, números, líderes e controle. Esse é o pensamento comum de boa parte dos pastores. Mas uma pergunta fundamental que precisamos fazer, irmãos: qual é o nosso objetivo enquanto igreja? É nos tornarmos tão grandes ao ponto de não sermos capazes de contar nossos membros? É construirmos nessa região um templo tão grande que comporta uma multidão?
É sermos conhecidos como a maior igreja presbiteriana dessa região. Será que esse é o nosso objetivo enquanto igreja? E aqui eu quero conduzir vocês ao segundo ponto, a segunda aplicação. Preste atenção. Nós precisamos pensar mais no reino do que em nossa própria igreja local. Isso pode parecer uma insanidade, em se tratando de uma igreja pequena como a nossa, ainda nem organizada, mas me permita fixar isso, e que Deus no Espírito guarde isso no seu coração. O reino de Deus, ele vem antes do que a nossa própria igreja local. Meus irmãos, nossa ambição não deve ser crescer para cima. Não é construir um império aqui, mas é crescer para os lados. Não podemos trabalhar simplesmente em função do crescimento da nossa igreja local aqui no Vila Nova. Mas nós precisamos nos ocupar antes de tudo com o avanço do Evangelho, com o avanço e a promoção do reino de Deus. Porque uma vez organizada, Deus nos dará, assim eu creio, o privilégio, a oportunidade e as condições de plantar novas igrejas. E eu quero que você tenha bem claro desde já o que isso significa. Isso significa que famílias queridas em nosso meio serão desafiadas a abraçar a plantação de uma igreja em uma região de Joinville, sem a presença presbiteriana. Isso significa que irmãos que receberam treinamento entre nós e que são muito úteis, são uma bênção, eles serão enviados para pregar e servir em outro lugar. E aí eu pergunto a você, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a minha reação? Será que vamos ficar tristes? Será que vamos desanimar em frequentar a igreja local? Será que desde já vamos temer perder o conforto que nós temos aqui? E a nossa resposta a tudo isso, meus irmãos, vai ser um diagnóstico para provar se estamos mais engajados com a promoção da nossa placa do que com o reino de Deus. O que você precisa entender por hora, fique calmo. Né? Isso não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Mas você precisa entender desde já que Deus nos chamou para uma obra muito maior do que simplesmente nos reunirmos aqui, enchermos o nosso espaço. Deus está nos chamando, irmãos, para sacrificar conforto, para renunciar dinheiro, para investir nossa energia, o nosso tempo a favor do Evangelho e da salvação dos pecadores. Mas aí você talvez me diz, mas pastor, o que nós vamos fazer? Lembre-se das aspas, os membros que nós perdemos. O que é que nós vamos fazer quando os dízimos começarem a sair daqui para ir para a igreja tal? Quem vai substituir as pessoas que nos deixam? Quem vai ocupar o lugar dos nossos obreiros? Quem vai nos servir? Meus irmãos, o Senhor da igreja não nos deixará desamparados. Ele prometeu que enquanto buscamos o seu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Nós não vamos fechar nossas portas, irmãos. Nós não vamos deixar de crescer, de servir, porque enquanto estivermos comprometidos em plantar novas igrejas centradas no Evangelho, Deus há de suprir e nos acrescentar em todas as nossas necessidades. Pessoas vão sair, Ele nos dará mais pessoas. Os recursos irão com elas, Ele nos dará mais recursos. Ele nos dará mais oportunidades de servir e investir em pessoas, de treiná-las. Porque é assim que o reino de Deus funciona. Deus não desampara uma igreja comprometida com a missão. Crianças, prestem muita atenção. Sara, Zafo, Aurora, Maria. Ah, uma criança ali, ó. Eric. Ali eu me esqueci como é, Antônio. A Lara. Crianças, prestem atenção, olha só. Eu percebo que vocês gostam muito, né, de vir aqui na igreja, principalmente depois que acaba, né? Eu entendo. Vocês precisam entender uma coisa, sabe? O nosso objetivo não é só a gente crescer, o nosso espaço aqui não caber mais todo mundo, aí a gente aumentar de novo. Qual é o nosso objetivo? É a gente simplesmente, Aurora, ser uma igreja muito grande. Hein, Maria? Não. Nosso objetivo
é levar o Evangelho a outros bairros da nossa cidade. Vai chegar um momento em que talvez alguns de vocês, as famílias de vocês, quem sabe, se Deus assim permitir, vocês vão servir, ter o privilégio de começar uma nova igreja. Olha só que coisa. Porque o nosso objetivo não é ser a maior igreja. Nosso objetivo é ser talvez a maior igreja, ou a igreja que mais investe em missões. Isso é uma coisa que vocês precisam entender. Terceira e última aplicação deste ponto. Pense seriamente, meus irmãos, eu não estou blefando. Eu quero encorajá-lo com a possibilidade de uma nova igreja iniciar na sua casa. Você já pensou sobre isso? De uma igreja começar na sua casa. Todas as igrejas plantadas por Paulo, irmãos, eram igrejas em casas. E foi assim durante os primeiros 200 anos da história cristã. Aí nós lemos Atos dos Apóstolos. Qual foi a primeira igreja em Filipos? A igreja na casa de Lídia. Atos 16. Quando escreve sua carta aos Coríntios, Paulo fala da igreja que se reunia na casa de Cloe e de Estéfano. Quando escreveu ou concluiu sua carta aos Romanos, ele disse: olha, Priscila e Áquila, lembrem de saudar a igreja que se reúne na casa deles. Mas é assim também, meus irmãos, que muitas igrejas costumam nascer hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês, a IPJO. A IPJO nasceu na casa do senhor Antídio e da dona Maria. Um casal simples, meus irmãos. Mas que viram Deus operar e uma igreja nascer na sua sala de estar. E na última semana, esta igreja que nasceu na casa deles comemorou 20 anos de organização. Você já pensou se o destino, ou se Deus, que governa o destino, que o conduz, conduzi-lo à mesma direção? Ver uma igreja nascer na sua garagem, meu irmão, na sua sala de estar. Meus irmãos, entendam. As igrejas não são plantadas apenas pelo trabalho de profissionais treinados. Teólogos, ministros ordenados, não são apenas os profissionais que fazem todo o trabalho, mas vocês, como os cristãos dispersos aqui, talvez os missionários desconhecidos, vocês são indispensáveis. E sem a cooperação de toda a igreja, não há plantação de novas igrejas. Então imagine que daqui a uns anos, Deus nos direcionando assim, nós enviamos 2 ou 3 famílias a determinada região da cidade com a intenção de plantar ali uma igreja centrada no Evangelho. Aí você me pergunta: pastor, isso é muito arriscado. Qual é a garantia que nós temos que isso vai dar certo? Eu já adianto, meus irmãos, não são nossas estratégias de marketing. Não é nossa persuasão, não é nosso pragmatismo, não é nem mesmo o esforço que empregamos. É o bendito Evangelho de Jesus Cristo. O segredo é o Evangelho. Porque onde quer que este Evangelho é pregado, pecadores são salvos. O povo de Deus é ajuntado e se reúne em torno da palavra para adorar, obedecer e anunciar. O segredo não é nosso esforço, não é nossa estratégia, persuasão. O segredo é o Evangelho. Onde este Evangelho é pregado, igrejas nascem. Foi assim na Antioquia. É assim hoje. E meus irmãos, em se tratando de plantar igrejas, todos nós sabemos que temos dons diferentes. E necessariamente as nossas contribuições nessa obra assumem oportunidades diferentes. Ou seja, não vamos fazer todos a mesma coisa. Alguns vão ensinar e liderar. Outros vão servir de formas mais variadas. Mas nós precisamos daquele que exerce hospitalidade. Daquele que exerce hospitalidade para receber um trabalho assim. Então, meus irmãos, eu queria desafiá-los nesse momento. Nós não somos nenhuma igreja organizada, mas eu queria desafiá-los a princípio a orar. Vamos orar, meus irmãos. Quem sabe você pode cooperar com essa obra no futuro. E quem sabe Deus abrir seu coração, você abra também a porta de sua casa no futuro, para ver ali uma igreja nascendo pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Já pensou, Eric? Já pensou, sabe? Uma igreja nascendo
Sua casa. Que privilégio, hein? Vamos orar por isso, irmãos. Quem sabe Deus assim nos permite ver muitas igrejas nascendo dentro das portas de nossa casa. Em segundo lugar, em primeiro lugar eu falei, irmãos, que a plantação de igrejas é uma obra de todo cristão, né, de cada cristão e de toda a igreja. Em segundo lugar, a igreja envia pessoas para plantar novas igrejas. Agora eu quero que você vá de Atos 11 para Atos 13 comigo. Atos capítulo 13, versos 1 a 3. Atos capítulo 13. Diz assim, Atos 13, do verso 1 ao verso 3. Havia, preste atenção, na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Os capítulos estão tão colados, né? 11 para o 13. Mas entre eles há uma lacuna de tempo de 8 anos. Sendo assim, meus irmãos, no capítulo 13, nós temos uma igreja de Antioquia já organizada, com profetas e mestres a seu serviço, e, consequentemente, com uma liderança já estabelecida. Meu foco não é tratar especificamente sobre os nomes aqui do verso 1, mas eu quero focar na atividade da igreja descrita no verso 2. Qual era a prioridade da igreja de Antioquia? Lucas nos responde: a adoração. É isso que Lucas tem em mente quando usa o termo servir, que é o termo comum no Antigo Testamento para o culto a Deus. E além da adoração, eles dedicavam-se também à prática do jejum, que era uma disciplina espiritual que significava tanto arrependimento como dependência de Deus. Então, logo aqui, de forma simples, ele nos apresenta as credenciais da igreja. Como era a igreja de Antioquia? Uma igreja que adora e uma igreja que depende de Deus. E como é que Deus usa igrejas assim, irmãos? Nós temos a resposta aqui também no verso 2. Porque enquanto adoravam e jejuavam, Deus o Espírito Santo, de forma autoritativa e infalível, falando por meio dos profetas, disse: separai-me agora Barnabé e Saulo. Ele disse a sua vontade. Qual era a vontade de Deus para a igreja de Antioquia, meus irmãos? Missões. Separai Barnabé e Saulo para mim. Missões. A liderança da igreja, por sua vez, respondeu à ordem de Deus. Eles investiram tempo em oração e jejum. E depois, a igreja ordenou oficialmente Barnabé e Saulo como ministros aos gentios, missionários ao mundo greco-romano. E eu quero que você tenha, certo, um raciocínio lógico enquanto você ouve pregação, tá bom? Pregação é um ato, ouvir pregações é um ato ativo. Então eu quero que você faça, ligue os pontos comigo. Atos capítulo 11. A igreja nasce em Antioquia, certo? Até esse momento, aqui no livro de Atos, o evangelho estava limitado às regiões da Palestina e da Síria. Só que a partir daqui, meus queridos, Cristo vai levar sua agenda missionária até os confins da terra. E quem ou o que ele vai usar para fazer isso? A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, irmãos, desempenharia um papel fundamental, porque sua posição estratégica faria dela a plataforma para as missões mundiais. Esta igreja, que nasceu pelo testemunho de cristãos comuns, de missionários desconhecidos, ela seria a base missionária, simplesmente, para a primeira e para a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E o que aconteceu após a ordenação e envio de Barnabé e Saulo? Eles foram enviados à região da Galácia, uma província de Roma que corresponde atualmente ao país da Turquia. E na primeira parada,
em Antioquia da Psídia. Atos capítulo 13, versos 48 e 49. Volte seus olhos para esses versos. Atos 13, 48 e 49. Na primeira parada, Paulo pregou. O que foi que aconteceu em resposta à pregação? Lucas registra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vamos à segunda parada da viagem missionária. Atos capítulo 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Ainda no capítulo 14, eu quero que você vá comigo agora aos versos 20 a 23 do capítulo 14. Lucas dá um parecer sobre o trabalho missionário deles, dizendo, a partir do verso 20, capítulo 14, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, perceba, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Preste atenção agora. Eu quero que você note a prática missionária destes homens. O evangelho era anunciado em determinada cidade. Pessoas se convertiam a Cristo e os discípulos então eram fortalecidos pelo ensino e pelo encorajamento. Os missionários depois replicavam esse modelo nas cidades seguintes. No entanto, mais tarde, eles retornavam aos pontos onde eles haviam pregado. Eles promoviam a eleição de presbíteros, que agora seriam os responsáveis por pastorear e ensinar a igreja. E por fim, depois de treinar e organizar a igreja, eles comissionavam-nos a fazer o mesmo. Agora é com vocês. Vocês vão replicar esse padrão nas demais cidades e regiões ao alcance de vocês. E aí então, capítulo 14, encerrado, versos 26 a 28. Volte seus olhos para o texto. E dali, navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, ao fim da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé retornam à igreja de Antioquia para prestar contas do trabalho e repartir tudo o que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E eu quero que fique claro um ponto fundamental aqui, meus irmãos. A igreja de Antioquia foi de uma igreja plantada por missionários comuns para uma igreja que planta outras igrejas ao redor do mundo. Para a primeira plataforma das missões mundiais. Em termos de aplicação, em primeiro lugar, preste atenção especialmente às aplicações. Precisamos ser uma igreja que ora por missões. Meu irmão, nos seus momentos de oração, você ora por missões. Era o que a igreja de Antioquia fazia. E era o que Jesus, ou é o que Jesus nos ensinou a fazer. Quando ele disse aos seus discípulos assim, em Mateus 9, 37 e 38, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é a implicação disso, irmãos? É que nós precisamos orar pelo avanço do Evangelho, especialmente na nossa cidade. Mas o problema é que nós queremos ver as coisas acontecendo sem oração. Infelizmente, irmãos, sejamos francos, nossas orações costumam ser tão autocentradas
Quando acontece, né? Quando oramos, que não sobra tempo, que não temos cabeça para orar por missões. Eu estou tão ocupado em pedir a Deus por meus desejos. Vou me ocupar em pedir pela missão de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa: Deus leva o seu plano à frente à medida que o povo trabalha e que o povo ora. O reformador John Knox, que foi o líder da reforma da Escócia, ele costumava fazer a seguinte oração: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Dá-me a Escócia. É como costumamos orar por essa cidade, irmãos. Estou nem pensando em termos do Brasil, estou pensando em termos de Joinville. É como você ora por Joinville. Você pede isso a Deus. Meus irmãos, é nosso dever suplicar que o trabalho reformado avance nessa região. Criar o hábito de não só pedir a Deus pelo que você quer, de ensinar seus filhos que a oração não serve simplesmente aos nossos desejos, mas serve a causa de Deus, a sua missão. Pedir ao Senhor por pessoas dispostas, que levantem pessoas vocacionadas, pedir a Deus por recursos, dar graça e oportunidade à nossa igreja de plantar novas igrejas, é o que precisa ser tema de oração contínua em nossas casas. Interceda por você, para que Deus possa despertá-lo, sair da zona de conforto, cooperar de alguma forma. Porque uma igreja que não ora por missões, ela não será útil na missão. Oremos, meus irmãos, para que Deus glorifique o seu nome através da salvação de pecadores e de novas igrejas. Eu encorajo, se possível, venha na terça-feira, porque toda terça-feira nós intercedemos por missões. Mas principalmente ore regularmente. Lembre-se que a missão de Deus e sua glória vem antes das nossas necessidades e desejos. Em segundo lugar, precisamos ser uma igreja que investe em missões, meus irmãos. Paulo e Barnabé não eram missionários solitários como esses que temos hoje em dia, que dá na telha e a pessoa vai sozinha. Não, meus irmãos. Eles foram enviados e apoiados pela igreja de Antioquia. E essa é a dinâmica que precisamos seguir, especialmente se tratando de apoio financeiro. É por isso, meus irmãos, que a missão demanda que sejamos dizimistas fiéis, que sejamos generosos em nossas ofertas, porque sem recurso, irmão, Deus pode até fazer a missão dele, mas as coisas tornam-se mais difíceis e mais devagar. Sem recurso, nós não conseguimos, irmãos, custear a formação de pessoas. Não conseguimos arcar com as despesas de uma nova igreja. E aí, para isso, eu quero convidá-lo a pensar mais uma vez: para que serve o seu dinheiro? Para que serve o dinheiro que Deus me dá? Será que ganhamos dinheiro simplesmente para financiar nossos sonhos? Para saciar nossos prazeres? E não me entenda mal, pelo amor de Deus, não tem problema, meu irmão. Com o dinheiro do seu trabalho, você comprar um carro, você comprar um imóvel, vestir-se com boa roupa, viajar, desfrutar das experiências que o dinheiro pode comprar. Mas isso é tudo que você quer nesse dinheiro. Aí eu digo, a mim e a vocês, isso é tolice. É tolice porque é aderir ao investimento perecível, é investir em coisas passageiras. Mas uma coisa na qual investimos terá repercussões eternas, que é a missão. Quando nós financiamos a missão de Deus com o nosso dinheiro, isso repercute na eternidade. Por isso, meu irmão, entenda, quando você é fiel no seu dízimo, você torna possível o treinamento de obreiros a nível local. Nós poderemos enviar no futuro, que Deus assim faça, homens vocacionados ao ministério para receberem educação teológica no seminário, posteriormente serem enviados a cá com as despesas de uma plantação, apoiar missionários do estrangeiro. Meus irmãos, precisamos fazer isso, e sem recursos não teremos condições.
tudo isso só será possível se você e eu entendermos que aquilo que recebemos de Deus precisa ser destinado em parte à missão de Deus. E por fim, em terceiro lugar, nós precisamos ser uma igreja que envia pessoas para fazer missões. Costuma-se dizer o seguinte, que em se tratando de missões, ou você ora, ou você oferta, ou você vai. Só que quando nós vemos a grande comissão, nós vemos que essa é uma perspectiva equivocada. Você separar essas três coisas. Por quê? Porque Jesus nos ensina que ir e anunciar o Evangelho não é só uma tarefa de nossos irmãos vocacionados ao campo missionário no estrangeiro. Pelo contrário, todo cristão, você, como temos ouvido de manhã, no contexto onde Deus o colocou, é seu dever orar, contribuir e fazer discípulos por meio do anúncio da palavra. Você, eu, temos que orar, contribuir e anunciar. Então, todos nós, irmãos, somos desafiados a anunciar o Evangelho. E como eu disse, quem sabe, Deus assim desejando, alguns de vocês, no futuro, sejam enviados também para abraçar o projeto de plantação de igreja em Joinville. No entanto, eu estou falando especialmente daqueles que vão receber treinamento formal, daqueles que serão oficialmente enviados. Estou falando daqueles que são vocacionados ao ministério de tempo integral, mas também estou falando de presbíteros, de pessoas que mesmo sem oficialato vão se dedicar também ao serviço e à missão de Deus. Eu quero que você entenda, se é nossa intenção, preste atenção, no futuro, sermos uma igreja que planta outras igrejas, precisamos ser hoje no presente um centro de treinamento para futuros pastores, presbíteros e missionários. Se queremos ser como Antioquia no futuro, precisamos ser hoje um centro de treinamento para os nossos futuros obreiros. Aí você me pergunta, o que é que eu quero dizer com isso? Né? O que é que você quer dizer, pastor? Meus irmãos, é na igreja local onde os dons são provados, onde a vocação torna-se pública e onde recebemos as primeiras oportunidades para servir. Foi o que aconteceu comigo, meus irmãos. Desde o desejo, a vocação ao ministério, até a ida ao seminário, tem no meio disso tudo a lacuna na minha igreja local. Foi na igreja local, irmãos, que eu encontrei as oportunidades para servir e crescer. Foi na minha igreja local, lá em João Pessoa, onde eu preguei, eu ensinei, eu aconselhei, eu visitei, eu carreguei cadeira, eu limpei o espaço e, principalmente, o mais importante, eu vivi com os meus irmãos. Eu caminhei com eles. E nós precisamos replicar esse modelo aqui. Qual é o papel da igreja? De vocês, meus irmãos, para com outros irmãos que se sentem chamados e são treinados para o ministério. Você tem que encorajar, apoiar, ser paciente, se alegrar com a disposição dele, bem como pelo seu desenvolvimento. Você pergunta, qual é o papel do pastor? É abrir mão de uma atitude centralizadora. Porque quando pessoas começam a despontar e dar evidência de vocação, o que é que pastores, como é que eles costumam se sentir ameaçados? Mas um pastor centralizador, ele inibe a vocação e os dons dos demais irmãos. Eu não posso proceder assim, irmãos. Eu tenho que delegar tarefas, responsabilidades para que meus irmãos possam assim servir e crescer, criar oportunidades para que eles, sejam quem for, se forem pastores no futuro em tempo integral, presbíteros regentes, missionários ou cristãos que exercerão liderança informal na igreja local, seja quem for, eu preciso criar oportunidades e vocês abraçarem as oportunidades de serem ensinados, de serem aconselhados, liderados, discipulados, e todos juntos nós nos alegrarmos com os mestres que surgirem aqui, com os evangelistas, conselheiros, discipuladores, pastores, nos alegrar, ao invés de inibir os dons e os chamados dos nossos irmãos. É esse tipo de mentalidade, irmãos, que nós precisamos encarnar.
E hoje eu entendo. Eu entendo o que o meu pastor sentia no passado. Sempre que sentava comigo e eu dizia para ele, olha, se eu não viver para pregar o Evangelho, minha vida será desperdiçada. Eu quero ser um pregador do Evangelho. Hoje, sempre que eu me sento com alguém que me diz um negócio desse, eu fico muito feliz. E tem um irmão da nossa igreja, irmão querido, não vou nem dizer o nome dele, que ele diz assim, que os 2 filhos dele querem ser pastores. Eu fico pensando, meu irmão, você já pensou se assim Deus aprover? Não sei por que caminhos Deus há de nos conduzir. Você já pensou no privilégio de nós nos enviarmos no futuro da missão? Mas enquanto o futuro não chega, o que a igreja faz no presente? A igreja cria oportunidades para eles. Seja quem for, para os demais. Para serem treinados, para servirem. Nós os amamos, os treinamos para o serviço do reino. Não deve ser nossa ambição, irmãos. Treinar, investir nas pessoas, receber seu serviço e mantê-las presas aqui. Porque nós não queremos nos desfazer dos nossos melhores ou das melhores pessoas. O que é isso, irmãos? Isso é um egoísmo mundano. Isso é trabalhar mais pela promoção da própria placa do que do reino de Deus. Então o que é que a igreja faz? A igreja investe, a igreja ama, a igreja cuida, pastoreia, treina, e depois nós enviamos para outro bairro de Joinville, para uma região de Santa Catarina, do estado, para o Brasil, para o estrangeiro, seja onde for. Nós amamos, treinamos e depois enviamos. É como a igreja de Antioquia procedeu. E é como nós, irmãos, se Deus assim nos permitir, nos der graça, nós devemos fazer também. Amém? Eu quero concluir perguntando a você, até onde você está disposto a ir por amor a Cristo? O quanto você está disposto a sacrificar por amor ao Evangelho? Eu quero aqui repartir com vocês uma história que sempre, ao mesmo tempo, machuca e anima o meu coração. 2 jovens moravianos de 20 anos, eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 escravos africanos eram mantidos ali. O coração daqueles 2 jovens se contorceu. Precisamos anunciar o Evangelho. Eles não conseguiam lidar com a ideia destes escravos perecerem sem Cristo. O primeiro contato que eles fizeram com o senhor de escravos e o dono da ilha, a resposta do homem foi: um ateu, nenhum missionário clérigo vai chegar até a ilha e pregar essas coisas. E então aqueles jovens, eles tomaram uma atitude surpreendente. Eles se venderam como escravos daquele homem. E no dia da sua partida, meus irmãos, entre choros e abraços dos familiares e amigos, o questionamento que eles mais ouviam é: por que vocês estão fazendo isso? Vocês são insanos, têm uma vida toda pela frente, nunca mais serão amigos e família. Por que vocês estão fazendo isso? E aqueles 2 jovens, à medida que o barco se distanciava do porto, eles levantaram suas mãos, acenaram e disseram: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício. Para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sacrifício. Meus irmãos, até onde estamos dispostos a ir por amor ao Evangelho? Até onde você vai, meu querido? O que está disposto a deixar, a recusar, a sacrificar para que Cristo seja conhecido e desejado? O que você está disposto a sacrificar para que o Evangelho seja proclamado na sua cidade? E aí eu pergunto, não é o Evangelho, não é a mensagem da cruz, a mensagem mais gloriosa, mais digna de nosso sacrifício, de nossos recursos, do nosso suor, até da nossa vida? Não é o cordeiro que foi morto digno do nosso sacrifício, da nossa própria vida. Meus irmãos, vamos anunciar
Cordeiro que foi morto para a nossa salvação. Vamos investir em fazer o máximo que podemos para que o Cordeiro que foi morto seja conhecido e desejado nessa cidade, nesse estado. Tudo o que estiver ao nosso alcance, Deus, façamos para que o Cordeiro receba a glória do seu sacrifício. Amém? Vamos orar neste momento. Ó Senhor, desperta a tua igreja, Deus. Fortalece-nos, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, nos envolver com esta que é a obra mais gloriosa do mundo, Senhor. Ó Deus, nossos feitos neste mundo vão passar. Nossos bens irão perecer. Nossas experiências e nossos nomes serão esquecidos, Senhor. Mas uma coisa vai perdurar. Uma coisa o tempo não vai apagar. Uma coisa, Senhor, sobreviverá à morte, que é os frutos do teu evangelho. Senhor, Jesus Cristo, bendito Cordeiro de Deus, ele verteu o seu sangue. Ele adquiriu para si um povo. E ele deu a nós, a igreja, o privilégio de anunciar este evangelho, para que as suas ovelhas sejam reunidas sob o seu aprisco, Senhor. E, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, com ousadia, ó Deus, porque o Senhor está vendo, o Senhor sabe, nós somos pequenos, nós arrecadamos pouco, nós não somos sequer uma igreja organizada, ó Deus. Mas eu te peço, ó Deus, com ambição santa, Senhor, ajuda-nos a fazer mais do que todas as igrejas presbiterianas até então fizeram aqui, Senhor. Senhor, desperta-nos, ó Deus, para que esta igreja plante igrejas reformadas em toda essa cidade, Senhor. Que o Senhor desperte os meus irmãos, desperte-nos fazendo generosos, dispostos. Liberta-nos de nosso egoísmo, Senhor, de nosso mundanismo, de nosso conforto, Senhor, para que possamos nos dedicar, Senhor, investir, interceder e servir ao nascimento, Deus, de novas igrejas centradas no Evangelho. Ó Deus, faça de nós uma Antioquia, Senhor. Usa-nos, ó Deus, aqui onde estamos, que exerçamos domínio em Teu nome, Senhor. Que os pecadores sejam salvos, ó Deus, e reúnam-se em Teu nome. Que do norte ao sul de Joinville, Senhor, a nossa igreja tem oportunidades de plantar e iniciar trabalhos aqui, Senhor. Ó Deus, nos dá santa ambição, Senhor. Ambição centrada na Tua glória. Usa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus.